Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos, inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Deixa o seu like e faça o seu comentário. Bem, queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre os desafios para realizar um grande projeto. Amados, em toda a minha vida ministerial, já realizamos alguns grandes projetos na obra de Deus. E por experiência própria, sabemos que os desafios pela frente não são fáceis. Pelo contrário, são extremamente difíceis. Entretanto, nesta vida, se você sonha realizar um grande projeto, se prepare para os desafios que certamente virão pela frente. E a base da minha palavra está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, Neemias ouviu falar da situação dos muros de Jerusalém que estavam destruídos, e do povo que estava em grande miséria e desprezo. Então, com seu coração quebrantado, começou a chorar, a jejuar e a confessar os pecados do povo, seus próprios pecados e os pecados da casa de seus pais. Neemias reconheceu que ele e o povo e seus familiares precisavam fazer um concerto com Deus. E a partir de então, montar um projeto para restaurar as muralhas de Jerusalém. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Assim como Neemias, precisamos conhecer a nossa própria estrutura. Somos pó, temos os nossos limites, nossas tristezas e etc. E logo precisamos falar para o rei acerca de nossas limitações, dos nossos sonhos, projetos e etc. Assim diz a palavra do Senhor. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Neemias, capítulo 2, versículo 3. Assim como Neemias, precisamos compartilhar os nossos sonhos, as nossas necessidades, projetos e etc. Mas com a pessoa certa. Deus é a pessoa certa. Assim sendo, compartilhe com Ele em oração e as portas certamente se abrirão para você. Assim diz a palavra do Senhor. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Neemias orou ao Senhor, porque acreditava que só Deus poderia suprir todas as suas necessidades, e a resposta foi certa. Então o rei me disse: estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Neemias capítulo 2, versículo 6. Assim como Deus respondeu às orações de Neemias por meio do rei Artaxerxes e concedeu o material necessário para construir os muros de Jerusalém, assim também o nosso Senhor está atento às nossas orações com o propósito de suprir as nossas necessidades para que possamos realizar o nosso grande projeto de fé. Portanto, não tenha medo de participar do projeto de Deus,
porque assim como ele supriu as necessidades de Neemias, certamente suprirá as nossas. Assim diz o Senhor. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias capítulo 2, versículos 7 e 8. Amados, Deus é a fonte de toda provisão. Portanto, vamos orar especificamente pelo projeto, enfrentar os desafios que virão pela frente e vencê-lo pela fé no Senhor, crendo que Ele nos ajudará segundo a sua boa mão sobre nós. Portanto, precisamos estar preparados para os desafios que virão pela frente. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Amados, assim como Neemias foi atacado pelo inimigo, nós também não podemos subestimar o inimigo, porque certamente zombarão de nós. Amados, uma das armadilhas mais usadas por Satanás é o escárnio. Neemias e o povo foram alvos de perversas zombarias e ainda foram ameaçados. Os inimigos de Neemias criticavam os judeus, dizendo que eles eram fracos e aconselhavam a desistirem, porque jamais conseguiriam terminar a obra e que Deus não os abençoaria. Portanto, Neemias e o povo perseveravam no trabalho e na oração a Deus. Os inimigos sempre nos provocarão, tentando desviar o nosso foco do projeto, mas vamos perseverar na oração, trabalhando e contribuindo no projeto, porque cremos que a vitória é certa. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Neemias capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, os inimigos se aliaram e planejaram um ataque armado para impedir o projeto. Eles queriam causar danos a Neemias, aos judeus, e paralisar a obra. Mas como Neemias reagiu aos ataques do inimigo? Com oração e preparando-se para o contra-ataque. Aí fala de guerra espiritual. É a batalha que nós devemos travar contra os inimigos. Neemias designou equipes para trabalhar perto de suas casas, com o propósito de encorajar e estimular o empenho deles na obra de Deus. Eles trabalhavam e ao mesmo tempo vigiavam contra os ataques do inimigo, porque estavam certos que a restauração dos muros de Jerusalém abençoaria seus casamentos, suas famílias, seus filhos, seus irmãos e etc. e etc. Mas os desafios para realizar esse grande projeto não seriam fáceis. Assim diz a palavra do Senhor. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias, capítulo 6, versículo 2 e 3. Amados, assim como Neemias, também precisamos discernir que estamos fazendo uma grande obra.
e por amor ao Senhor e ao seu reino, vamos também realizar esse grande projeto para avançar e ganhar aqueles que ainda hão de ser salvos. Pois não podemos parar de sonhar em obter um local, um espaço geográfico com o propósito de edificar o templo sede do Mabres, agregar mais novos irmãos em Cristo, sair do aluguel e ter a nossa própria base ministerial nesta cidade. Portanto, conclamamos você e a sua família para juntos realizarmos esse grande projeto de fé, mesmo sabendo que o inimigo é persistente e continuará nos atacando. Assim diz a palavra do Senhor. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu farás rei deles, segundo estas palavras. Neemias capítulo 6, versículos 5 e 6. Amados, podemos ver nesse trecho mais uma investida dos inimigos para tentar afastar Neemias da obra, e dessa vez usando a calúnia como arma. Uma carta bem elaborada, cheia de mentiras, que chegaria ao conhecimento do rei e a obra seria interrompida. Assim como foi com Neemias e com o povo de Israel, Satanás também poderá tentar nos caluniar, usando pessoas para julgar os nossos motivos e intenções. Mas não podemos desanimar, porque a boa mão de Deus nos ajudará na realização desse projeto em nome de Jesus. Amados, os desafios são grandes e o nosso inimigo é persistente e também poderá usar pessoas ou falsos irmãos ou falsos profetas para minar a nossa fé e nos paralisar. Entretanto, sigamos o exemplo de Neemias, que resistiu o falso profeta juntamente com a sua profecia. Assim diz a palavra do Senhor. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Neemias capítulo 6, versículo 12. Amados, Neemias conhecia muito bem o seu Deus e sabia que ele jamais usaria alguém ou alguma profecia contra a sua própria vontade. Podemos observar isso lá em Neemias capítulo 6, versículo 10 a 13. Quando alguém anda com Deus e obedece a sua palavra, jamais dará ouvidos às pessoas que falam contra a obra de Deus. Portanto, devemos ser firmes contra os ataques do inimigo, contra qualquer zombaria, calúnias ou falsas profecias que podem minar a nossa fé de forma negativa contra o projeto de Deus em nossa vida. Então, em meio aos ataques do inimigo, a obra foi concluída em 52 dias. E o povo se alegrou com grande alegria pela grandeza daquela obra que foi realizada. Podemos ver lá em Neemias capítulo 12, versículo 43. Assim sendo, cremos pela fé no Senhor Jesus Cristo que não será diferente com o nosso grande projeto de fé. Portanto, meus amados irmãos, abrace o projeto de Deus, creia e você será grandemente abençoado pelo Senhor. Amados, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada, Deus. Pai Santo, está escrito na tua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pai, eu creio que a tua palavra é poderosa para nos abençoar. Ó Espírito Santo, eu oro nesse momento por esse grande projeto de fé. Eu te apresento ele, ó Espírito Santo, porque eu creio, Espírito Santo, que sem a tua ajuda jamais poderemos realizar esse grande projeto. Portanto, eu quero de antemão te agradecer pelas vitórias,
Vai em nossa frente, Espírito Santo, nos dando graça, nos dando força para vencer os desafios, Pai. Vai quebrando todos os projetos dos nossos inimigos que vêm pela frente para tentar nos paralisar, para tentar nos desestimular, para tentar nos tirar do foco desse grande projeto. Ó Espírito Santo, a nossa confiança está em Deus totalmente. Portanto, eu te agradeço de antemão. Pai, eu também oro por essa pessoa, Pai, que talvez está do outro lado, Pai, passando por dificuldade financeira, endividados, Pai, talvez com problema de saúde, meu Deus, talvez com problemas familiares, problemas conjugais, talvez uma insônia, uma tristeza, uma perturbação, talvez uma doença que o médico desconhece. Pai, eu não sei, talvez uma casa sem paz, sem alegria, meu Deus. Nesse momento, meu Pai, eu oro por essas pessoas que aí estão. Eu não sei quais são os problemas que elas estão enfrentando, mas Tu conheces todas as coisas, Pai. Por isso, como servo do Senhor, eu oro pedindo que a bênção do Senhor desça sobre eles e que todo mal seja repreendido agora em o nome de Jesus. Amém. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Bem, amados, chegamos ao final. Ore por nós para que a palavra de Deus continue sendo pregada e alcance novas vidas para o Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.